Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre como ir bem em provas. Então esse vídeo vai estar dividido em duas etapas. Então primeiro eu vou falar sobre o que fazer antes da prova e depois o que fazer durante a prova. Claro, você vai precisar estudar. Então o meu conselho pré-prova é você, antes de pensar em prova e tudo mais, você entender como que você aprende. Porque por vezes a gente fica tentando copiar outros modelos, tipo, a pessoa lê bastante, então a gente fica lendo, ou escreve, e às vezes não é o modelo que funciona melhor pra gente. Por exemplo, durante a minha graduação, até o terceiro semestre, eu ficava só lendo e escrevendo. Por sorte, eu ainda ia bem nas provas, porque a minha memória era muito boa. Mas chegou um tempo que já não dava para eu ficar escrevendo tanto e tudo mais. E eu percebi que quando tinha apresentações, eu tinha que falar sobre algum assunto, eu lembrava daquele assunto a longo prazo. Então, de uma coisa que aprendi lá no primeiro semestre, uma apresentação sobre fungos, eu lembrava. Então, comecei a adotar isso. Tentar explicar aqueles conteúdos, gravar, escutar, e isso funcionou muito melhor para mim, melhorou muito meu rendimento. Então, primeira dica, entenda como você aprende e como estudar de uma maneira geral. Cada um tem seu jeito e só você pode dizer isso para você mesmo. Bom, em relação à prova, você chegou o dia da prova, colocar a prova para você. Primeira coisa que você vai fazer, claro, depois de colocar seus dados, você vai analisar a questão. Essa é uma estratégia muito usada em vestibular. Então você vê o que a questão está te pedindo. Por exemplo, lá geralmente as questões têm um modelo, se elas não forem muito objetivas, elas têm uma contextualização ou um caso clínico e depois vai ter um trecho, o final da questão, que vai estar falando o que ela quer de você. Então ela pode perguntar qualquer coisa ali. E ali você vai ter que ficar muito atento. Grifa, essa é uma outra dica. Leva um lápis, grifa as coisas importantes para você não perder a lógica daquela questão. E tendo bem atento ao comando. Por quê? Uma das pegadinhas mais comuns que os professores amam colocar são alternativas que de todo não estão erradas, mas elas não respondem ao comando da questão. Por exemplo, o professor pediu para você escolher entre as alternativas uma fruta vermelha típica do Natal. Aí tá lá nas alternativas: melancia, morango, lixia. Melancia e morango são frutas vermelhas, só que elas não são típicas do Natal. Seria lixia. Mas se você for pelo que é certo, assim, nossa, essa daqui. E na pressa você acaba errando, você acaba caindo nessa pegadinha. Terceira dica. Você tem que ficar muito atento a palavras pegadinha. Quais são as palavras pegadinhas? Não, sempre e nunca. Então, essas palavras, numa alternativa ou numa questão, mudam completamente seu raciocínio. Porque às vezes ele quer a alternativa que não está correta, ou ele coloca numa alternativa lá, em tal circunstância isso sempre acontece. E às vezes tem um monte de exceções. Isso nunca acontece, porém tem uma exceção. Então fique muito atento com essas palavrinhas, com essas palavras pegadinhas, porque elas acabam realmente pegando muito aluno. Outra coisa, essa parte é difícil, mas você tem que controlar a sua ansiedade. Então, um conselho, quando você chegar, pegar sua prova, você faz uma leitura prévia das questões, analisa o comando, com a cabeça mais fresca, você faz uma sinalização das alternativas que você acha correta, risca, faz um sinalzinho das que não podem ser, das absurdas, faz essa primeira leitura. Ai meu Deus, mas tem um monte que eu não lembrei de nada. Calma, respira, faz isso em todas as questões, analisa, grifo que é importante. Na segunda passada, você pega e analisa com calma, porque por vezes, mesmo estudando, às vezes não vem de bate-pronto o que você estudou, precisa de um tempo. Então respira, mesmo que a primeiro momento você não entendeu aquela questão, ou você não lembrou,
dá um tempo e volta nela, não desiste da questão. Então, mas não fica martelando, passa para a próxima. Quando finalizar tudo, pega e resolve as que você acha mais difícil ou que você não lembrou ainda. Então, isso é básico e vai ajudar muito. Outro ponto é revisar o gabarito, porque muitas pessoas às vezes sabem a matéria, elas acertam a questão, mas erram no gabarito por pressa de entregar, enfim, por N fatores. Então, o gabarito você tem que fazer com muita calma, revisa suas respostas, é aquilo mesmo, você não colocou o x no lugar errado. Isso vai fazer muita diferença, porque eu já vi gente que, tipo, ia ficar com 5, mas ficou com 4 porque acabou errando o gabarito. E você errou o gabarito na verdade é onde oficialmente você tá falando, olha, é essa questão. Então não esqueça esses pontos. Saiba como estudar, verifique o comando, o que a questão quer de você, fique atento a palavras pegadinhas, tente controlar a sua ansiedade e por fim revise as questões que você respondeu e revise seu gabarito. Essas são as dicas gerais de como ir bem numa prova. Eu espero que te ajude, te acalme e que você vá muito bem em todas as provas que você estudar, tá bom? Bons estudos!